Hoje, 10 de dezembro, é o Dia Mundial dos Direitos Humanos. A ONU, recém-criada, em 1948, escreveu esta carta, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que depois foi se tornando pactos, protocolos, tratados, convenções, e que entraram e que também foi luz para muitas constituições dos países do mundo inteiro e que ganharam também força constitucional em muitos países, como é o caso nosso do Brasil. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós, os cristãos, reconhecemos que Deus, nosso Pai, que nos ama com amor materno, através de sua palavra criadora, que é o Verbo, seu Filho, na ação poderosa e amorosa do Espírito Santo, criou a todos e a todos, homens e mulheres, como filhos e filhas de Deus, a sua imagem e a sua semelhança. Na perspectiva, então, da fé, a dignidade humana inerente a cada pessoa nasce da criação do próprio Deus que nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Os direitos humanos são aqueles direitos comuns a todas as pessoas, independente de raça, etnia, religião, opção política, classe social, orientação sexual, independente de nacionalidade, independente de sexo, são aqueles direitos que cada um de nós, por sermos pessoa, temos. Os direitos humanos. Os direitos humanos são históricos, naturais, indivisíveis e interdependentes, reclamáveis e universais. Eles são históricos, ou seja, eles foram se construindo no desenrolar dos tempos. Pensemos nos direitos das mulheres. As mulheres não podiam votar, mas porque lutaram por esse direito então é garantido. E tantos outros direitos das mulheres. Por exemplo, a questão que envergonha a humanidade e que envergonha também a nossa história, a escravidão. Ela nasce de um processo também histórico, não é somente porque um dia foi assinada uma lei. Nasce da luta de Zumbi dos Palmares, nasce da luta dos abolicionistas. Os direitos humanos, então, eles são históricos, eles vão acontecendo. Os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras nascem também da luta dos trabalhadores e das trabalhadoras que vão garantir salário mínimo, férias, 13º e tantas outras garantias trabalhistas. Os direitos humanos, eles são históricos. Os direitos humanos são naturais. Eles são essenciais à pessoa humana. Eles são naturais. E nisso é muito próximo da nossa fé cristã católica. São inerentes. Eu, pelo simples fato de ser pessoa, eu tenho dignidade humana. E para viver com dignidade, eu preciso de condições. É, então, neste sentido, natural, histórico, natural. É indivisível e interdependente. Nós vamos ver nessa conversa breve que os direitos humanos, que são civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais, eles são indivisíveis e interdependentes. Ou seja, eu não posso promover um direito humano civil violando um outro direito humano civil. Por exemplo, a minha liberdade de expressão não me dá possibilidades, do ponto de vista legal, de ter expressões e atitudes
de intolerância religiosa, de homofobia, porque os direitos eles são indivisíveis e interdependentes. Ao mesmo tempo que eu tenho a liberdade de expressão, eu não tenho a liberdade de me expressar com racismo, por exemplo. Eu não posso promover o direito humano econômico, o desenvolvimento de um lugar, devastando o meio ambiente. Eles são indivisíveis e interdependentes. O Papa Bento XVI, quando de sua visita à ONU, vai falar muito bem dessa indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos. Os direitos humanos que são históricos, naturais, indivisíveis e interdependentes, eles são reclamáveis. Por isso, a estrutura do judiciário, onde eu posso ir numa delegacia, prestar uma queixa, quando sinto, por exemplo, que um direito humano da minha dignidade foi violado com a difamação, com a injúria, com a calúnia. Eles são reclamáveis. A criança e o adolescente vai poder ter o conselho tutelar, a promotoria da criança e do adolescente, as políticas do poder público executivo na dimensão federal, estadual e municipal. Então eu posso reclamar os maus tratos que se sofra um idoso ou um abuso que sofra um menor. Os direitos humanos eles são reclamáveis. E reclamáveis a ponto de chegar não somente na instância do direito nacional, da normativa nacional, mas também da normativa internacional. Pode-se reclamar não somente ao poder judiciário de uma nação, mas se pode reclamar a organismos como a OEA, no caso do Brasil, nós estamos na OEA, ou a ONU. Eles são universais, independente das fronteiras nacionais. Eles devem ser proclamados, defendidos e garantidos. Os direitos humanos, então, são históricos, naturais, indivisíveis e interdependentes, reclamáveis e universais. E esses direitos humanos, independem de raça, etnia, nacionalidade, sexo, laço social, religião, opção política, nível de instrução, orientação sexual e julgamento moral. Toda pessoa tem dignidade, se ela é índia, se ela é negra, se ela é cigana, se ela é branca, se ela é asiática, africana, europeia, de onde for. Se ela é católica ou evangélica ou ortodoxa, se ela é judia, muçulmana, budista, hindu, de matriz africana, espírita, ou se ela é agnóstica ou ateu, cada pessoa tem dignidade e por isso mesmo deve ser garantido a ela a sua dignidade humana. E esses direitos humanos, eles são civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais. O direito civil, o direito à vida, que é um direito humano fundamental, o direito à vida, e que nós, cristãos católicos, fazemos uma defesa apaixonada do direito à vida, desde a concepção até o declínio da pessoa, quando chega ao momento de fazer a sua Páscoa. Em todos os momentos, o direito à vida. Outro direito humano civil, o direito à liberdade de expressão, o direito à liberdade religiosa, o direito humano à integridade física e psicológica, por isso não a tortura, nem física, nem psicológica, nem a toda forma de maltratar as pessoas.
o direito à privacidade. Cada um de nós é único, é singular e temos o direito à privacidade. A nossa intimidade que é inviolável. Os direitos humanos políticos. Os direitos humanos políticos são os direitos à democracia, à participação popular, à harmonia, aonde o poder executivo, legislativo e judiciário funcionam em todos os países do mundo para a garantia do Estado democrático de direito. E a participação popular, através do voto, a participação popular através dos conselhos de direitos e conselhos temáticos, onde participam o Estado e a sociedade civil organizada. Os direitos humanos são civis, os direitos humanos políticos e os direitos humanos econômicos. Os direitos humanos econômicos estão fundados no direito à livre iniciativa, à propriedade privada, ao trabalho humano. Enfim, é a dimensão econômica, a geração de emprego e renda, um empresariado que aposta no desenvolvimento sustentável, com aquele tripé da sustentabilidade empresarial, a sustentabilidade econômica, o lucro legítimo, a sustentabilidade social, por exemplo, o direito dos trabalhadores e a sustentabilidade ambiental, para que aquela empresa, se ela tem sua atividade econômica, se ela coloca no meio ambiente resíduos sólidos ou líquidos que sejam dentro da legislação ambiental dos países, que muitas dessas legislações são oriundas dos protocolos, dos pactos e das convenções dos direitos humanos ambientais, como vemos que acontecem a nível de ONU. A questão do clima. Os direitos humanos econômicos, enfim, devem entender que a economia, como está na nossa Constituição e também no Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, ele deve entender que a economia tem como centralidade a dignidade da pessoa humana com o respeito ecológico. Nós temos o direito a viver com condições econômicas, ou melhor dizendo, para viver com dignidade, a minha dignidade humana, parece redundante, mas é de propósito, para viver com dignidade, a minha dignidade humana, eu preciso de condições econômicas e financeiras para vivê-la com dignidade. Seja o empresário, a classe média, a classe trabalhadora e os mais pobres. Por isso, as políticas sociais para os menos desfavorecidos, para que entrem num protagonismo e possam alcançar mais autonomia. Os direitos humanos civis, os direitos humanos políticos, os direitos humanos econômicos, os direitos humanos sociais. Os direitos humanos sociais correspondem mais do que igualdade de oportunidades, o reconhecimento da dignidade em igualdade, da igualdade em dignidade, o que significa concretamente reconhecer os direitos indispensáveis à vida com dignidade e não apenas a sobrevivência. Ou seja, a garantia de direito em relação às necessidades básicas. A saúde é um direito humano. Saúde, por isso ela é pública, pode ser privada,
mas ela é pública, porque o Estado deve garantir a todos nós que pagamos impostos e tributos esse direito humano fundamental para garantir o direito humano fundamental dos fundamentais, que é o direito à vida. Eu preciso de saúde para viver humanamente. Então, a saúde, a educação que ilumina as nossas consciências, as nossas mentes, o saber, o conhecer, o entender. A educação é um direito humano. A habitação, a moradia é um direito humano. Não se vive com dignidade vivendo nas palafitas ou morando na rua. Por isso, uma política que não seja de um assistencialismo paternalista, mas que promova a dignidade humana, é importante lembrar que a moradia é um direito humano. O nosso querido Papa Francisco fala dos 3 T's: teto, trabalho. Educação, trabalho, e trabalho justo, a seguridade, a previdência. A previdência, a aposentadoria é um direito humano. Eu, depois de ter passado aquele tempo da juventude e de adulto, onde estava ativamente no mercado e na sociedade, contribuindo com o meu trabalho, eu agora me aposento e entro na terceira idade e me torno uma pessoa idosa, um velho, uma velha, com todo carinho e respeito, e eu não posso ser abandonado neste momento da minha vida. A aposentadoria, então, que recebemos, não é um favor do Estado de nenhum país, mas é um dever do Estado e um direito humano. A segurança pública. A segurança pública, de nós vivermos com segurança, de andarmos com tranquilidade e termos aquele direito humano, que é o direito civil, o direito de ir e vir, garantido. O direito humano, a segurança pública. E o direito humano para os agentes de segurança, os policiais civis e militares, que têm os seus direitos humanos que devem ser garantidos para que possam trabalhar com dignidade, promovendo o nosso direito humano à segurança. Os direitos humanos culturais. Então, os direitos humanos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais. Os direitos humanos culturais dizem respeito ao direito de todos a uma vida digna, com acesso à cultura, ao desporto, ao lazer, às criações científicas e tecnológicas. Ou seja, essa cultura é bem mais ampla. Essa cultura, na dimensão da cultura que cada nação, que cada país tem, que é a nossa identidade, e dentre elas as manifestações culturais populares, como por exemplo o maracatu, o boi de reis, o pastoril, a ciranda e tantas outras expressões culturais, é um direito humano. Por isso, nos pactos e também na nossa Constituição, o Estado e a sociedade se comprometem em preservar a nossa cultura, seja a cultura material de uma Olinda linda e de tantas outras cidades e de tantos outros patrimônios culturais imateriais que são, por exemplo, os mestres e as mestras populares da cultura. É um direito humano cultural. O direito humano cultural, que é o acesso aos avanços da ciência e da tecnologia. Por exemplo, a tentativa cada vez maior de democratização da internet,
do espaço cibernético, é porque isso não poderia ficar para alguns, mas para todos. Nós podemos nos comunicar aqui, porque é um direito humano o acesso à ciência e à tecnologia. E todas as nações devem investir na ciência e na tecnologia para assim fazer avançar o desenvolvimento e o progresso dos povos com justiça e paz e confraternidade. Os direitos humanos ambientais. Os direitos humanos ambientais, como diz a nossa Constituição e também a normativa internacional, é para garantir o equilíbrio ecológico. E o que é o equilíbrio ecológico? O equilíbrio ecológico é a garantia da existência, da sobrevivência, da manutenção de todas as espécies, da fauna, da flora, dos homens, das mulheres. Como bem lembra o Papa Francisco. Eu escutei isso há muito tempo, quando Kofi Annan era o secretário-geral da ONU. Ou nos salvamos juntos, ou nos perdemos todos. Nós, os cristãos, cremos que Deus, bem vai dizer Paulo em suas cartas, que Deus em Cristo reuniu todas as coisas da terra e as coisas dos céus, as coisas visíveis e as coisas invisíveis. São Francisco de Assis, numa compreensão, numa sacada maravilhosa, vai dizer de maneira afetuosa, mas também com a razão: irmão Sol, irmão Lua, irmã Estrela, irmão Vento, irmã Água. E vai dizendo as espécies: irmão Lobo, irmão Peixe, irmãos Pássaros, irmão e mãe Terra. O Papa Francisco escreveu uma encíclica sobre a ecologia e a justiça social a partir dessa oração de São Francisco de Assis: louvado sejas, a Laudate Si, aonde nos convida a uma ecologia integral, como ele diz em um dos capítulos da Laudate Si. A ecologia integral é que nós estamos todos conectados, plugados, linkados uns com os outros, mas também com a natureza. Que nós não podemos viver um divórcio, onde de um lado está o homem e a mulher e do outro lado está a natureza. Ora, nós fomos todos reunidos em Cristo. Paulo também vai dizer que a criação geme, em Romanos, que a criação geme, como em dores de parto, esperando também ela a glória e o peso e a liberdade dos filhos de Deus. Então nós somos irmãos e irmãs um dos outros no sentido cristológico mais profundo, aonde o mistério da encarnação, da morte e da ressurreição de Cristo, aonde Deus Pai, que nos ama como materno, através do seu Filho Jesus Cristo, na ação do Espírito Santo, realizando uma Páscoa nova com a humanidade, recapitula do ponto de vista antropológico e do ponto de vista cosmológico. Deste modo, nos lembramos daquele hino, daquele cântico tão bonito, aonde os 3 jovens que desafiaram Nabucodonosor para não adorar um falso Deus, eles foram postos numa fogueira. E lá na fogueira, Ananias, Azarias, eles cantavam e dançavam dentro da fogueira. Obras do Senhor, bendizei o Senhor. Céus do Senhor, bendizei o Senhor. Terra do Senhor, bendizei o Senhor. Baleias e peixes, bendizei o Senhor. Árvores do céu, bendizei o Senhor. Esta comunhão, essa cosmologia que nós sentimos e convidamos, obras do Senhor, bendizei o Senhor. Então, os direitos humanos ambientais,
e toda a legislação do meio ambiente que protege as cidades da poluição, e por isso toda a questão do tratamento da água, do esgoto, do lixo, por causa que nós temos direito humano a viver ambientalmente num espaço saudável. Por isso a questão do clima, e nós como homens de fé temos fé no clima, queremos cuidar da criação. Nós não somos da destruição, nós somos da criação. E isso da Caatinga, do Nordeste, da Mata Atlântica que desce do Rio Grande do Norte e vai por esse litoral brasileiro, dos cerrados, dos pampas, do Pantanal, da Amazônia. É o respeito ecológico. O egoísmo nos destrói. O respeito ecológico nos conserva a todas e a todos. Então, os direitos humanos são esses direitos humanos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais. Que neste dia, aqui, na página do IDEC, do Instituto Dom Helder Câmara, aonde fazemos e celebramos o Dia Mundial dos Direitos Humanos. Quando em 1948 a ONU fez esta declaração, que a figura do servo de Deus, Dom Helder Câmara, que era um homem profundamente místico, piedoso, religioso, de oração profunda, que celebrava a missa de uma forma belíssima e inefável, própria dos santos. Mas, ao mesmo tempo, um homem engajado, comprometido por causa de Jesus Cristo, com a bem-aventurança dos que têm fome e sede de justiça. Jesus disse à samaritana: eu sou o pão da vida. Jesus disse para aquela multidão, depois da multiplicação dos pães: eu sou o pão da vida. Corrigindo, ele disse para a samaritana: eu sou a fonte de água viva. Que a gente, comendo desse pão, que Jesus fala, eu sou o pão da vida, que a gente bebendo desta água, que Jesus diz, eu sou a fonte da água viva, que é o Espírito que vem do Pai e dele. Que nós possamos ter a fome e a sede de justiça. De tal modo que se nós nos empenhamos na promoção, na proteção e na reparação dos direitos humanos, civis e políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais, à luz do Evangelho, nós poderemos ouvir aquela palavra de Jesus, no capítulo 25 de Romanos. Vinde, benditos de meu Pai, porque eu tive fome e me destes de comer. Eu tive sede e me destes de beber.